Buenas, pessoal. Eu me chamo Adriano Petenon, sou acadêmico do terceiro semestre de Agronomia da Unifi e neste presente trabalho, proposto pelo professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho, vou lhes apresentar sobre a embriogênese somática aplicada ao melhoramento do milho. Bom, então o milho, né, ele vem se destacando há muitos anos por ser uma das principais commodities do mundo, onde tem extraordinários níveis de produção no Brasil e no mundo. E também tem altos níveis nutritivos, tanto para seres humanos e também para os animais, né? Então, novas tecnologias vegetais são lançadas ano após ano, e isso tem tido uma contribuição excelente aos novos híbridos, podendo aumentar sua produção, produtividade e também conseguir inúmeras tolerâncias, como por exemplo para a cigarrinha do milho, né? Que em anos decorrentes aí vem tendo um grande problema. Então, dentre as aplicações das biotecnologias, a transgenia em especial, né, ela vem cooperando para o desenvolvimento de novas linhagens de milho, tornando-as mais tolerantes aos estresses bióticos e também aos abióticos, né? Uh, a realização de novos protocolos, né, é fundamental para a obtenção da embriogênese somática e também regenerar as plantas de milho. Contudo, é um progresso, né, que para ter a contribuição no melhoramento genético. Seleções essas que favorecem o desenvolvimento de variedades geneticamente modificadas e também as transferências de genes. Então, ao decorrer dos anos, as pesquisas e o melhoramento do milho foi realizado de forma convencional, porém foi limitando-se por ser uma técnica com um custo muito elevado e também por ter baixas variações genéticas. Então, em longo tempo também, né, para se produzir uma única seleção melhorada. Então, com esses avanços, né, que são muito significativos em relação às biotecnologias, a cultura do milho vem sendo favorecida, né, onde tem sido alvo de transformações genéticas diretas para a produção de culturas transgênicas. Bom, então o milho, né, ele tem sua origem lá no Golfo do México, né? Os maiores produtores de milhos mundiais Estados Unidos, China, Brasil, Argentina e também a União Europeia. Estes tomam conta aí de cerca de 75 a 78% da produção mundial. E no Brasil, os maiores produtores é Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais, onde estes, né, o milho tem a utilização para consumo animal e humano, como fonte de nutrição. A cultura do milho é uma fonte de matéria-prima, né, tanto na fabricação de subprodutos, também para indústrias químicas, farmacêuticas e também de bebidas e combustível. Bom, então o milho, ele pertence à família das gramíneas, né, com a origem lá do Teocinto há 8.000 anos, que é cultivado em muitas partes do mundo, como comentei anteriormente. É uma espécie anual, né, tem baixo afilhamento, pertence à classe C4, também é uma planta monóica, né, isso significa que são sexos separados na mesma planta, de característica alógama, que ocorre a fecundação cruzada, onde o pólen de uma planta necessita fertilizar o estigma de outra planta. Bom, então o florescimento, o florescimento masculino, então, ele inicia-se antes do florescimento feminino, né, ou seja, o pendão, ele emerge antes das bonecas. Então, a descendência do pólen, né, ocorre na antese e normalmente ocorre 2 a 3 dias antes da emergência dos estigmas. Então, esse fenômeno se chama protrandria, né, que favorece a polinização cruzada. A liberação, então, né, dos grãos de pólen geralmente ocorre desde o nascer do sol até o meio-dia, sendo que altas temperaturas prejudicam, né, essa viabilidade. Como, por exemplo, nos últimos anos, tivemos grandes estresses hídricos, né, e altas temperaturas, isso afetou bastante a cultura do milho, em questão da polinização. Né? Então, as raízes, né, elas são seminais, né, surgem na base, né, do primeiro internode e são responsáveis pela fixação e nutrição da planta. O colmo é uma haste cilíndrica, né, com nós compactos, e as folhas são de limbo foliar, lígula, aurícula e bainha. Bom, então a genética é melhoramento
para se fazer um bom trabalho, né, de melhoramento em milho ou em qualquer outra espécie, tanto trigo, soja, entre outros, é preciso conhecer muito bem a planta e o comportamento em relação ao ambiente, né, onde a região que vai ser trabalhado a cultivar, né. Também conhecer a base genética dos caracteres da planta, permitindo assim que se adote um método eficaz de seleção. Ter objetivos bem definidos e ser persistente, prático e realista, né, para que consiga se alcançar aí uh, seus objetivos aí na cultura do milho. Bom, então a obtenção das linhagens endogâmicas, né, o teste de capacidade de combinação das mesmas, identificando as melhores combinações e também a produção e comercialização destas cultivares híbridas. A obtenção de linhagens é a mais demorada, né, e normalmente com um custo também mais elevado. Isso porque para se ter a homozigose, né, são necessárias de 6 a 8 gerações de endogamia. Então é um processo bem demorado aí que leva alguns anos, né, até ter uma cultivar para ser lançada no mercado. Bom, então devido falando sobre a dificuldade, né, na obtenção de linhagens, devido à demora e o custo elevado para essas operações, né, os melhoristas procuram outras alternativas que possam agilizar e também reduzir os custos, né? E uma delas é o emprego da tecnologia de duplo haploides, né? Ou seja, obter-se geração de plântulas a partir de células haploides e posterior duplicação, né? Então esse trabalho aí que foi realizado em 1952, né? Foi realizado aí por Ortiz. Também é um trabalho que apresenta um grande potencial, porém sua implantação em larga escala não foi realizada, né? Até meados dos anos 90. A baixa eficiência das diferentes técnicas de obtenção de dupla pós limitava essa ferramenta, né, para usar em grande escala. Então, em escala em programas convencionais de melhoramento. Então, um ponto aí bem difícil. Então, a embriogênese somática, né, é uma das técnicas da cultura de tecidos que tem sido descrita para uma gama de espécies, partindo-se de uma grande variedade de materiais, como os micrósporos, protoplastos, embriões imaturos, explantes de tecidos e também as células cultivadas in vitro, que eu vou falar logo a seguir. Então, o termo somático ele refere-se ao fato de o embrião desenvolver-se assexuadamente, né, de tecido vegetativo, no caso de uma planta viva, né, em que células somáticas diploides desenvolvem-se em plantas diferenciadas, sem a fusão de gametas, conforme Van Damme em 1994. Bom, então, a propagação, né, de culturas de células embriogênicas ou meristemática a partir de embriões maturos de milho permitiram a resposta in vitro, né, antes que considerada que não era possível realizar. Então, desde a década de 80 do século passado, vários protocolos vêm sendo desenvolvidos, né, para estabelecer a embriogênese somática em genótipos de milho com características de interesse agronômico, né? Então, busca-se cultivares de excelente produtividade, certas tolerâncias aí como para cigarrinha do milho, estresse hídricos, que vem afetando aí nos últimos anos a nossa região sul do Brasil. Bom, então, após a formação, né, dos calos embriogênicos, as fases seguintes compreendem o desenvolvimento do embrião, conversão em plantas e aclimatação. Inicialmente, as culturas embriogênicas devem ser transferidas para os meios desprovidos de reguladores de crescimento, ou também com baixas concentrações destes, né, que são suplementados com carboidratos, vitaminas e aminoácidos. Então, a última etapa, e também que é de suma importância para a obtenção das plantas, né, de milho regeneradas, se refere à aclimatação, que após o desenvolvimento das raízes, as plantas formadas são aclimatizadas, né, em caso de vegetação. E essa se considera aí uma fase muito crítica, né, em relação ao desenvolvimento dos embriões, né, e também na conversão das plantas. Bom, então a cultura do milho ela é conhecida como apodiplobionte, né? Ou seja, onde ocorre a alternância de gerações de esporófitos e gametófitos. E com isso a geração esporofítica é a mais duradoura e também inicia-se com a fusão dos gametas masculinos
e femininos. Então, antes de ocorrer a fertilização, existe a antese, né, onde os grãos de pólen são liberados pelo pendão e recaem sobre os estiletes receptivos. Então, esse estilete é o filamento de conexão entre o estiloestigma e também o ovário. E após ele ter esse contato, né, os grãos de pólen com os pelos viscosos do estiloestigma germinam, emitindo o tubo polínico até atingir o saco embrionário. Então, para se ter haploides, né, em milho, são resultantes de uma fertilização normal, né, que são marcadores fenotípicos que podem ser utilizados. E o principal deles, que é empregado, né, é a coloração então da lígula, que significa a excrescência na junção entre o limbo e o pecíolo. A indução in vitro para a obtenção de duploides in vitro, então, né, pode-se utilizar 3 métodos. As anteras pólen, ovários ou esferas e eliminação de cromossomos. Então, a cultura de anteras pólen baseia-se na inoculação desses em meio de cultura apropriado. Este, por sua vez, contém substâncias que favorecerão o desenvolvimento, né, do calo ou de embrioides, e que no caso seria a embriogênese somática indireta, que após os estímulos adequados poderão regenerar em plântulas haploides ou também as de duplo haploides. Então, a regeneração das plântulas prováveis haploides ocorre a partir de embrioides ou calos embriogênicos, né, que apresentam totipotência celular, ou seja, elas são capazes, né, de se diferenciar em uma planta. Então, os fatores externos, né, como fotoperíodo, intensidade da luz, temperatura e nutrição, também exercem uma grande influência, né, conforme Genovese em 1990. Então, aqui é uma imagem explicativa, né, como é realizado a embriogênese somática in vitro. É retirado, né, alguns explantes de uma planta, né, como o culmo, né, ou uma folha, e acontece aí os desenvolvimentos, né, desses calos até eles gerarem os embriões. Após ocorre a multiplicação das plântulas, e a partir disso, né, dos embriões somáticos. E após ocorre a regeneração de nova planta. Bom, então a utilização, né, de técnicas de indução de haploidia in vitro, aliada a metodologias de duplicação cromossômica, constitui uma estratégia para a obtenção de linhagens de duplo haploide em milho, né? Considerando que a etapa de duplicação cromossômica é essencial à obtenção de duplo haploides, a falta dessas informações, né, constitui um entrave para os programas de melhoramento, né, que a gente sabe que hoje em dia aí, programas de melhoramento de milho é bem raro de acontecer, né? As empresas aí de grande importância que conseguem fazer a obtenção, né, dessas novas tecnologias. E a embriogênese somática aplicada ao melhoramento do milho é uma tarefa nada fácil, né, onde necessita aí de altos investimentos e também pessoas capacitadas, né, para o determinado estudo. Bom, então, ao decorrer desse estudo, né, percebe-se que não foi encontrado protocolos, padrões, né, com maiores chances de ter uma garantia de sucesso, né, para se conseguir aí os genes favoráveis, né, então com maiores chances de ser aplicado e garantir a indução de calos embriogênicos em genótipos diferentes de milho. Com isso, é um grave problema, né, para a situação mundial, pois a gente sabe que vem sendo acarretado aí na produção de milho diversos problemas, né, como comentei no início da apresentação, o cigarrinho do milho, o estresse hídrico, entre outros. Então, se torna a indução de calos embriogênicos em genótipos de milho se torna limitante, né, ao estudo, onde não é possível realizar experimentos testando novos protocolos e estratégias diferentes, né, para garantir esse trabalho. Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima.